Glória a Deus. Bernardo, você botou uma pressão, né? Fica na maior responsa agora. Tipo, agora eu vou ter que pregar bem. Eu tô muito feliz de estar aqui. E isso não é um jargão dizer, ai, estou feliz de estar aqui. Não, estou feliz de estar aqui mesmo porque eu conheço o Felipe antes dele namorar com a Mari. Eu e o Rodolfo, a gente tá no ministério já há 18 anos, mais ou menos. E eu lembro da primeira vez que a gente veio pra cá. E foi numa igreja aqui em Niterói, outra em Cabo Frio. E a gente conheceu o Felipe. E ele já era pilhado desse jeito que ele é. Sempre foi desse jeito, ele só, tipo assim, ele só melhora. E hoje é muito bom pra mim estar aqui, ver essa igreja cheia, sabendo que vai fazer 6 anos. Mas é aquela coisa, igreja cheia não é sinônimo de transformação, ok? Porque as igrejas estão cheias, glória a Deus, a igreja estão cheia, mas as rave também. As igrejas estão cheias, os estádios de futebol também. As igrejas estão cheias, mas assim, ó, o avivamento, deixa eu falar, o avivamento, na verdade, ele não é um monte de gente salva para Jesus. O avivamento é uma transformação. Ok? É aquela coisa, não adianta as igrejas estar cheias e os bares também. Avivamento é assim, as igrejas estão cheias e os bares estão vazios. O avivamento no país de Gales era assim, as igrejas estavam cheias, o hospital não tinha ninguém, no boteco não tinha ninguém, na farmácia não tinha ninguém, tinha ninguém. Mas todos os grandes avivamentos da história do mundo acabaram. A gente só fica lembrando, vai estudar, o grande avivalismo, todos acabaram. Acabaram por quê? Pergunta pro teu irmão, acabou por quê? Porque parou. Parou por quê? Por quê? Parou. Sabe por quê? Porque Deus não é exclusivista com ninguém. Deus não fecha exclusividade com ninguém. E tem uma coisa que Deus não divide, é o quê? A glória. Deus não divide a glória, então a gente não pode centralizar em ninguém. Nem na gente. Jesus tinha várias pessoas que ele curava. Inclusive hoje eu tenho uma Bíblia em áudio, que eu ouço bastante, assim, é uma Bíblia que... Ai, valeu, João Vitor, obrigado. Pode ser só mais baixo o retorno para mim aqui, só um pouquinho. Tem uma Bíblia que eu estou lendo bastante. Alguém já ouviu falar da Passion Translation? É uma tradução nova. Um cara que Deus visitou ele. Ele falou assim, ó, eu quero que você faça uma tradução nova da Bíblia, que o meu Espírito Santo vai te ajudar a traduzir. E eu estou com essa Bíblia no meu telefone. Quem fala inglês? Mas sabe que no aplicativo Holy Bible também tem a Bíblia em áudio em português, amém? A fé vem pelo ouvir. Então, em vez de você ficar ouvindo asneira, né? A gente tem que escolher. Você vai falar que não pode ouvir música do mundo. Irmão, acabou esse negócio do que pode e não pode, amém? O negócio é o seguinte, todo mundo tem que orar e descobrir qual é a sua medida. Porque a medida para mim não é a sua, entendeu? Só que eu só posso falar de mim, ok? Eu já ouço tanta coisa nesse mundo, de tanta coisa que não edifica, que quando eu posso escolher o som que eu vou ouvir no meu carro, eu quero ouvir uma coisa que me edifica, não que me atrapalha, né? Quando eu posso escolher, eu vou assistir uma coisa que me edifica, não uma coisa que me atrapalha e vai me fazer dormir perturbada. Por exemplo, eu e o Rodolfo, a gente assiste Netflix, mas nem todas as séries eu consigo dar continuidade. Por exemplo, a gente estava assistindo uma série que chama El Chapo. Alguém já viu? Enfim. Por quê? Por que é assim? Porque eu dormia tensa. Eu ia dormir tensa, porque tipo, só treta, só muita treta, só treta. Eu falei, meu Deus, eu não posso dormir perturbada. Tava me fazendo mal. Então eu não posso reclamar que eu não tenho paz se quando eu tenho a chance de me alimentar, tô me alimentando de treta, né? Porque o problema de hoje é a ansiedade. Maior doença do século: estresse, ansiedade e depressão. Porque as pessoas se enchem de coisas que não edificam. A cobiça entra pelos olhos. A Bíblia diz que os olhos são a janela da nossa alma, amém? As janelas da alma são os olhos. Então assim, o que está entrando aqui? Porque ninguém é tentado por fora. Hoje até me perguntaram assim, eu ia fazer uma pergunta para o pastor, falar o que ele acha das irmãzinhas que vão com a roupa justa e fazem os irmãos pecar. Olha,
deixa eu falar uma coisa. Eu não sou da roupa justa, eu só uso roupa larga, porque ninguém tem que saber se eu sou PMG, apesar de ser óbvio, é PP. Mas eu tô dizendo nas partes, porque o meu corpo é do meu marido, não é mais de ninguém. Ninguém tem que saber, isso é o que eu penso, ok? Só que cada um é tentado pelo que está dentro, não do que está fora. Se você é tentado olhando para alguém, não é a culpa da menina, é a culpa do que você está olhando. Porque então ninguém pode ir na praia, né? Que nem antigamente era mais fácil proibir todo mundo de ver televisão, proibir nego de ir na praia, porque assim era mais fácil não pecar. Só que Jesus, ele ia por todo o mundo. Não era em alguns lugares, ele ia por todo o mundo. Ele mandou a gente ir por onde? Por todo o mundo. Não adianta você achar que o avivamento é você ir no descende, tirar o sapato e botar para cima, porque se você não carregar a presença de Deus, você está carregando só um sapato. Porque assim, a presença de Deus é a coisa mais evangelística que existe. Aí perguntou para mim, o que acha da roupa das irmãs? Eu não acho nada da roupa das irmãs. Agora, se a Bíblia diz, Jesus disse, não é a Bíblia, Jesus disse que se o teu olho te faz pecar, o que ele mandou fazer? Arranca fora. Se a tua mão direita te faz pecar, o que você faz com a mão direita, irmão? Pensa bem. Eu sei o que eu fazia com a minha mão direita. Agora todo mundo ficou santo, aleluia. Se a tua mão direita te faz pecar, arranca fora. Não dá para, tem certas coisas. Sabe o que você faz quando você arranca coisas da sua vida por Deus? Ele te devolve depois. Você só pode ter o que não tem em você. Você só pode ter o que não te tem. Quando você tem autoridade sobre as coisas, Deus pode te devolver. Quando você tem autoridade sobre algo, Deus pode te devolver. Amém? Eu e o Rodolfo, a gente fez juntos, a gente combinou, a gente fez uma vez, a gente saiu da rede social, a gente ficou 3 anos sem Instagram e sem Facebook. Ela fala em Instagram, fala. Não adianta, você acha que vai me zoar, eu me zoo primeiro e eu não tenho problema nenhum, eu sou feliz na minha pele, amém? Mas assim, a gente ficou 3 anos, por quê? Para ter autoridade. Hoje eu não me corrompo nem por elogios, nem por crítica. Porque nem crítica me bota para baixo, nem elogio me bota para cima, porque eu sei quem eu sou, então assim. Agora tem gente que posta a parada no Instagram, entra daqui meia hora para ver se bombou, se não bombou ela paga e posta daqui a pouco, porque não estava no horário de bombar. Porque parece que tem que ganhar, porque tipo assim, tipo assim, ganhou um abraço, quando várias curtidas. Sabia que no Japão tem uma parada que eles inventaram? O japonês inventa tudo, né? Tem japonês aqui? Aí, japonês inventa tudo. Eu estava no Japão e eu vi, ninguém me contou, eu já tinha ouvido falar, achava que era mentira. Falei, mentira, não existe. Existe, eu vi. É uma parada que você põe por baixo da roupa, ela é em X assim, ó. Você põe num ombro aqui, tipo um sutiã. Põe um ombro aqui, outro aqui em X e nas costas também. E aí ele tem um negocinho aqui no meio que vibra. E ele é conectado via Bluetooth no seu celular. E aí você linka as notificações e cada vez que a sua foto dá uma curtida, tem uma curtida, você ganha um abraço virtual. Porque aquilo diz que libera serotonina. Porque as pessoas não se abraçam mais, as pessoas não se tocam mais. Então hoje em dia a recompensa é um like na internet. Só que eu vou te dizer uma coisa, eu tenho um marido, aliás, deixa eu mostrar meu marido. Os gringos são ajeitadinhos, os gringos põem a foto do marido no telão, né? Eu não, eu e o Rodolfo, a gente é bem orgânico, assim, caseiro. A gente carrega uma foto velha mesmo. Mas assim, onde é que eu ia falar do marido? Não sei. Do abraço? Não ajudou muito, mas tudo bem. Lembrei. Eu tenho um marido que tinha o maior número de fãs no Brasil. Ele tinha fã-clube de muitas pessoas. Tipo assim, muita gente ia. Era até chato, porque as pessoas tinham o Rodolfo, tipo, Raimundos como uma religião. E aí ele era adorado, idolatrado.
Um monte de rolos, daqueles rolos de um monte de escrito, eu te amo. Eu nunca fui ciumenta, não tinha problema com isso. Mas assim, tinha de tudo lá em casa. Quando eu fui morar com ele, eu falei, meu Deus, eu levei 3 sacos de lixo. E foto de menina pelada, e foto de menina. Você acha que nude vem de agora? Você não sabe? Nude faz tempo. Eu e o Rodolfo, a gente está junto há 20 anos. Aí o que acontece? De um dia ele era adorado, no outro dia que ele saiu do Raimundos e virou crente, virou odiado. E isso nos ensinou uma coisa, que a multidão, they go with the flow. A multidão, elas só querem algo que elas podem receber, elas não querem dar nada. E Jesus, o que aconteceu? Aquela multidão que um dia estava cantando Hosana, bendito aquele que vem no nome do Senhor, no outro dia estava cantando Barrabás, Barrabás, crucifica Jesus. A mesma multidão que um dia te ama, outro dia te odeia. Você pensa que teus amigos, meus amigos do mundo, não são teus amigos. Porque eu tinha um monte de amigo, quando me converti, sumiu todos. O Rodolfo tinha um monte de amigo. Vários manos lá em casa, porque lá em casa tinha droga liberada, e aí eu era o quê? Todo mundo que queria fumar ia lá. Então minha casa sempre era cheia de estranhos, inclusive as ex dele que aparecia lá. E eu tratava bem, né? Eu ia saber que era ex, sabia? Ainda fazia misto quente para as meninas. E elas chegavam lá para me afrontar, e eu não sabia, eu falava, bom, fazer o quê, né? Mas o quê? É que lá a galera não é que fumavam uns. Só que então a minha casa estava sempre cheia de gente. A gente se converteu, sobrou algum amigo? Claro que não, irmão. Porque você é prejuízo do inferno quando você não tem fumo, quando você não tem bala, entendeu? Quando você não tem mais área VIP, quando você não consegue convite de graça. Você perde a sua influência, porque poder é influência também. E aí a gente foi casar. Sabe o que acontece? Para você casar no cartório, você precisa ter 4 testemunhas. Nossos amigos todos sumiram, não tinha testemunha para ninguém. Sabe quem é que a gente ia chamar? A gente ia chamar o porteiro, a faxineira do prédio e a minha empregada. Aí só que ainda ficava faltando um. Aí a gente pegou, vamos chamar o irmão da igreja, né? Porque a gente ia naquelas igrejas de periferia que ninguém sabia, mas sumiram todos os amigos. Mas onde eu quero chegar com isso? É que a Bíblia diz que o crisol é para prata e o fogo é para o ouro, mas o homem é provado pelos elogios que recebe. Cuidado com os elogios. Porque na internet todo mundo é diva, todo mundo é perfeita, todo mundo é mara, todo mundo é gata. Mas na cara ninguém elogia. Mas sabe o que? O nosso Deus, Ele quer que você tenha intimidade com Ele, a ponto de você ouvir dEle. E eu tenho uma notícia para te dar. Deus sempre tem um elogio para você. Quando o Espírito Santo fala com você, Ele pode te mostrar os teus erros. Não para te acusar, porque quem te acusa é o diabo e as pessoas, óbvio. Mas o Espírito Santo, Ele nos mostra para que haja arrependimento e consequentemente mudança. Porque um arrependimento sem mudança não é arrependimento, é remorso. E remorso está cheio. Porque remorso dói, você fica até mal um pouquinho, é quase bem parecido com arrependimento. É igual, tipo assim, dinheiro não traz felicidade? Não, mas traz uma coisa bem parecida. Quase. Era para ser engraçado. Né? Não traz felicidade, mas é bem parecidinha. Mas assim, a gente tem que saber o que é que Deus pensa da gente. Quando você entendeu quem você é em Deus, podem te criticar e podem te elogiar. Você sabe filtrar elogio e sabe filtrar a crítica. A crítica não te define, a crítica te refina. E sabe o que? Quando Jesus falou no último dia antes dele ser traído, ali logo antes, teve a Santa Ceia, amém? Todo mundo sabe da Santa Ceia. E a Santa Ceia, Jesus pegou e falou para os discípulos. Ele falou, um de vocês vai me trair, um de vocês é filho do diabo. Jesus falou. Filho do diabo. Sabe o que eles fizeram? Tipo, se fosse 12 mulheres, elas iam dizer, ai, deve ser a fulana. Só pode ser a fulana, sabia que ela era pombagira. Aí a outra ia falar, não, só pode ser a Judas, porque a Judas é Jezabel. Só pode ser a outra. Mas sabe o que os discípulos falaram? E olha, também não vamos falar só das mulheres, porque homem, quando dá para ser fofoqueiro, meu Deus. Mulher fofoqueira é feio, mas homem fofoqueiro é pior. Mas aí o que? Sabe o que os discípulos fizeram? Os discípulos, um por um, falaram assim para Jesus: Jesus, por acaso sou eu?
Por acaso sou eu que vou te trair? Aí vem outro e fala, por acaso sou eu? Cada um olhou para si. Sabe aquela musiquinha que a gente canta? Sonda-me, ó Deus. É um salmo, na verdade. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Deus, a primeira coisa que você tem que fazer, o Espírito Santo, ele te constrange para você se ver. E ele sempre tem um elogio. Jesus, quando ele foi exortar as igrejas em Apocalipse, ele falava, eu sei que você me ama, eu sei que você não tolera os falsos apóstolos, eu sei que você não tolera Jezabel, mas eu sei que você guarda os meus mandamentos. Mas ele primeiro dá um elogio. Então, se alguém chega já te dando um soco, pode ter certeza que não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele sempre vem, bem sei pensamentos que eu tenho sobre vocês, pensamentos de bem e não de mal. Deus pensa bem. E quando ele nos mostra o nosso, porque Deus não espera que a gente seja perfeito, amém? Ele espera que a gente esteja sempre se aperfeiçoando. É uma constante. É diga meu povo que marche, né? Sai correndo. Porque eu já vi muita gente sair correndo e morrer no gás logo ali na frente. Então é melhor começar na manhã. Amém? Você não precisa sair correndo. É só manter a constância. Porque eu já vi muita gente boa começar bem e terminar mal. E já vi um monte de gente mal acabada que começa mal, mas termina bem. E para Deus é melhor o fim das coisas do que o começo. Porque o teu estado atual não quer dizer nada. O teu estado atual, ele é momentâneo. Você não é o que você é agora. Você é o que você é na eternidade. E Deus só considera uma coisa boa quando ela termina. Amém? Quando no fim vai chegar servo bom e fiel. E o que a Bíblia diz? Que aquele servo que só faz o que ele tinha que fazer, ou seja, um empregado que só cumpre o horário, ele é chamado de quê? Por Jesus. Empregado inútil. Se você só faz o combinado, meu irmão, é inútil, porque é o combinado, você está pagando, é o combinado é combinado. Isso aí não é nem ser cristão, isso é código de honra. Você fazer o combinado é código de honra, é que brasileiro é mal acostumado com isso. Mas, pelo menos eu fui, pelo menos eu vim, pelo menos. Aí você se mede sempre com os outros que não estão fazendo. Pelo menos eu não sou que nem as minhas amigas do mundo. Pelo menos eu não sou que nem aquele irmão que está pegando todas. Não está pegando todas, mas está pegando duas. Mas o nosso parâmetro não é o frio, querido. O nosso parâmetro é o quente. E o morno não serve. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. E quando Jesus falou, um de vocês vai me trair, cada um se analisou. Então, quando aqui quem vai para o hub? Quem vai para o hub depois do culto? Não, vou perguntar de novo. Vocês não se planejaram? Porque eu ia fazer isso achando que todo mundo ia levantar a mão e dizer, então ninguém está com pressa. Tem alguém com pressa, vai embora? Brincadeira. Pode levantar e ir embora. Sabe por quê? Porque tem gente que vai embora muito antes do culto acabar. Tem gente que fica... Porque assim, eu vejo tudo que está acontecendo. Eu sei que está prestando atenção, eu sei que não está, eu sei, apesar de lá atrás da câmera não conseguir enxergar, mas eu tenho sensibilidade ao mundo espiritual e eu não sou cega também, ok? Então eu sei que muitas pessoas, o culto para elas acaba muito antes do que acabou, porque ela pega no celular, ela começa a mexer no WhatsApp, ou ela está pensando no que vai comer depois do culto, ou o que ela vai fazer, ou que roupa que ela vem no culto amanhã. Ou pior, tem aquela leva de pessoas que fica julgando, tipo, da onde é que é a bota dela, essa calça será que é de couro de verdade ou de mentira? Né? O cabelo dela ela fez no Lotufo, hoje fiz, entendeu? A maquiagem fui eu que fiz. Tipo, quem é ela para falar? Tipo assim, Deus escolheu fazer o quê? Pensei que ia ver o marido dela. Pois é, você acha que ele aprendeu a pregar com quem? É sério, irmão. O negócio é sério. Mas sabe qual que é o meu temor? O meu temor é eu conseguir transmitir aquilo que o Espírito Santo me falou antes de eu chegar aqui. E enquanto eu cheguei aqui também. Porque o culto ele não começa quando você chega aqui. O culto começa assim, me alegrei quando me disseram. Vamos. O culto começa quando você decide no seu coração vir. E eu te digo uma coisa, se você está aqui é porque você ama Jesus. Porque ninguém sai de casa num sábado à noite para nada. Deus te atraiu. Amém? Deus te atraiu para esse lugar.
E não é uma arapuca. Jesus nunca mentiu para ninguém. Repete comigo, Jesus nunca mentiu para ninguém. Ele disse que a gente ia ter aflição. Ele disse que a gente ia ser perseguido. Ele disse que a gente ia ser invejado. Ele disse que falavam mal da gente. Ele falou que iam matar a gente. Ele falou tudo. Ele falou que a gente ia ter aflição, mas era para ter bom ânimo. Ele falou que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer espada. Muita gente acha que o cristianismo, a minha vida vai melhorar. Não, querido. Às vezes para a tua vida melhorar tem que virar um caos primeiro. É igual faxina. Se você não bagunça a casa para faxinar, não ficou bem limpa. Faxineira boa para mim é aquela que põe tudo pro ar, fica uma zona. Fala, meu Deus do céu, será que essa mulher vai botar tudo de volta no lugar? Porque eu tenho toque, né? Eu gosto de tudo no lugar, assim, tipo assim, né? Então, sabe? Mas faxina boa é o quê? É aquela que tem que tirar tudo do lugar. Para você arrumar o seu armário, tem que tirar as roupas. E tem coisa que Deus, para fazer na nossa vida, Ele vai ter que mexer. Muitas vezes para você ter paz, você vai ter que ter guerra primeiro. Vai ter que mexer em algumas coisas. E a gente tem que se permitir acontecer isso. Porque Deus só vai até onde você vai deixar Ele ir. A salvação, deixa eu tentar colocar, fazer uma linha de um tempo aqui. A salvação, ela foi só o começo. Jesus não morreu só para te salvar. Você sabia que Jesus não morreu só para te salvar? Porque todo mundo fala, é Salvador. Não, Salvador é o cartão de visita. Prazer, eu sou Jesus e eu vim aqui para te salvar. O quê? Salvação é de graça. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Você só precisa crer que Jesus é Filho de Deus. Eu não tomei susto, graças a Deus. Irmão, tem um ratinho dentro da caixa de som. Aí o quê? Jesus, a salvação foi o começo. A cruz, quando Jesus entregou o seu espírito, está consumado, é o começo. Porque na verdade o que Jesus veio restaurar foi o que Adão perdeu. O que Adão perdeu? O que Adão perdeu? Pensa comigo. Se tivesse uma prova hoje, desse uma folha em branco e você fosse escrever o que Adão perdeu. Adão perdeu o quê? Adão perdeu o Éden? Não. Perdeu a mulher? Também não. Adão perdeu os cabelos? Não diz que ele ficou careca. Adão perdeu a presença. Porque a Bíblia diz que Deus vinha todos os dias ter tempo com Adão no cair da tarde. Todos os dias, no mesmo bate local, bate horário, Deus vinha. Deus vinha todos os dias. Deus vinha no culto todos os dias. Adão, a primeira coisa que Adão viu quando ele abriu o olho foi Deus. Porque Deus pegou, olha como Deus não é exclusivista. Quando Deus foi fazer o homem, Ele falou, façamos o homem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam na criação do homem. Deus não faz nada sozinho. O Espírito Santo e Jesus fazem junto. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo, quem é o Verbo? Jesus é o Verbo. Ele é a palavra viva. Ele é o pão que desceu do céu. Igual no Antigo Testamento, todo dia Deus mandava o maná. Amém? Todo dia Deus mandava o maná. Todo dia o maná caía no chão de manhã. Era comida, ok? Era um pãozinho tipo hóspede. Um dia eu queria saber o que era o maná, mas enfim, a gente nunca vai comer o maná, ok? Só que era todos os dias e não podia guardar para amanhã. Porque cada dia, igual Jesus falou, não andem ansiosos por coisa nenhuma, porque basta cada dia o seu mal. Jesus falou que a gente ia ter o dia mal. Mulher tem 3, 4 dias mal garantido no mês. Até o Rodolfo fala assim, amor, você tá naquele dia mal, né? Tipo, tem dia mal e tem dia péssimo, né? Mas Jesus avisou que a gente ia ter dia mal. Ele não deixou ninguém pego de surpresa. Quando ele falou, olha, vão ter 10 virgens, 5 tolas, 5 sábias. As virgens eram o quê? A galera do mundo? Não, era igreja. Virgem significa igreja. Ou seja, quem está... Deus considera bom o fim das coisas, amém? Você é igual aquela plaquinha que está ali no trânsito e fala assim, desculpa pelo transtorno, estamos em obras. Nós estamos em obras, desculpa se ofende alguém, estamos em obras. Desculpa se tem que fazer um desvio por ali, estamos em obras. Nós todos estamos em obras, amém? Por isso que Ele é o carpinteiro. Porque Ele está martelando em algum lugar. E se você acha que está bom, eu tenho certeza que se você perguntar para o Espírito Santo qual área da sua vida que pode melhorar, Ele vai te falar.
Eu tenho um exercício, todas as vezes eu vou dormir e eu falo: Espírito Santo, onde é que eu ganhei um like teu hoje? E aí várias vezes ele me fala, às vezes não. E eu também, logo na sequência, eu falo: Espírito Santo, onde eu ganhei um unfollow teu hoje? Porque a gente também tem que se sondar. Porque se eu me confronto, se eu deixo de ser confrontada pelo Espírito Santo, se eu me confronto no meu espelho, não tem problema ninguém me criticar. Alguém me criticar. Porque eu fui a minha primeira crítica. Se o Espírito Santo me constrange, porque Ele é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O único, não adianta, não é pelo muito falar. É o Espírito Santo que te constrange. Então, se o Espírito Santo te fala algo, Ele quer com que você mude. E aí o quê? A real é que a nossa herança é que a gente diz que ora, só que na verdade a maioria das nossas orações são pedidos. Ou a gente pede, ou a gente agradece: ah, Senhor, obrigado por tudo, obrigado pelo alimento, obrigado pelo meu pai, obrigado pela minha mãe, obrigado pela Xuxa. Entendeu? Se agradece alguma coisa, eu vou te falar, às vezes se olhar é tentador, mulher, né? Não é o espelho, mas dá pra ver o cabelo. Aí, o que? Ou você pede, ou você agradece, ou você murmura. Ai, Deus, tá difícil. Ai, Deus, não sei o que. Ai, faz isso pra mim, faz isso pra cá, eu preciso disso, aquilo outro. Deus não é Papai Noel para responder a tua cartinha de fim de ano, irmão. Que no fim de ano todo mundo faz aquela coisa, listinha lá no ano novo. Aí, se eu quero. Desde quando Deus é teu servo, irmão? Deus é Senhor. Sabe o que Jesus falou? Põe aí no telão. Vou botar aqui, é Lucas somewhere. Acho que é Lucas 6. Eu não sou boa disso. Lucas 6:46. Por que vocês me chamam Senhor e não fazem o que eu digo? Jesus falou. Na minha Bíblia está em vermelho. Jesus disse: por que vocês me chamam de Senhor se não fazem o que eu digo? O que a palavra Senhor quer dizer? Você sabe o que quer dizer no original a palavra Senhor? Dono. Quando a gente fala que vamos supor que a gente fosse orar assim: meu dono, eu quero muito uma coisa. Tipo assim, não, você vai pedir pro teu dono algo para ele fazer para você? Não, se ele é teu dono, quem faz é você para ele. É uma troca. Deus quer ter relacionamento, amém? É relacionamento, não é você falar e ele só ouvir. É você falar, ele ouvir, responder. Você ouve, fala de novo, ele responde, aí você fala de volta. Era isso que Deus tinha com o homem no Éden. É o que Adão perdeu. Deus vinha todos os dias conversar com o homem. Eu até tenho aquela teoria, tem uma piada que eu inventei. Eu falo assim, ó: Adão e Deus tinham a mesma conversa todo dia, porque Adão era monossilábico. Deus chegava: e aí, Adão, como é que foi teu dia? Ah, foi legal. O que você fez hoje? Ah, várias coisas. Cromossomo Y gritando: e aí, tá tudo bem? Aham. No outro dia Deus vinha: e aí, Adão, como é que você tá? Tô igual ontem. Tudo bem? Deu nome para os animais? Pô, Deus, de boa. Aí Deus falou: nossa, eu criei o homem, na verdade, para ter comunhão, mas não dá, né? Então dorme aí, Adão, que eu vou fazer uma obra com a tua costela. Aí chegou depois Deus no outro dia e falou: e aí, Eva, como é que foi seu dia? E ela: Deus, nem te conto, eu fiz tantas coisas. Senta, porque eu tenho que te contar. Você não sabe. Mas o que? Deus quer ter intimidade. A Bíblia diz que assim como Cristo e a igreja, assim é o marido e a mulher. Intimidade. Se eu ligar para o Rodolfo só 5 minutos por dia e fazer um monte de queixa, murmurar, reclamar, ou pedir, ou agradecer: obrigado, amor, que você é um marido maravilhoso. Obrigado, que você é muito querido. Obrigado. Vai dizer: tá louco? Enlouqueceu? O que você tomou? Porque isso não é conversar. Isso é agradecer, murmurar ou pedir. Orar nunca foi isso. Orar não é isso. Orar é relacionamento. Adão perdeu a presença. Repete comigo: Adão perdeu a presença. Por que ele perdeu a presença? Porque ele não conversava com Eva. Eva foi conversar com a serpente. Não. O que acontece? Eva se deixou seduzir pela serpente. Sabe quando a Bíblia fala que a gente tem que fugir da aparência do mal?
Não é fugir do mal, é da aparência do mal. Pareceu que você vai cair, vaza. Ninguém é tão crente para aguentar tudo. Tem certas coisas que a gente tem que arrancar fora. Não dá para ficar brincando de vamos dar um passeio na aparência do mal. Não dá. Entendeu? A aparência do mal foge, porque o espírito de encantamento te seduz. Daqui a pouco fica normal. Daqui a pouco você já está fazendo. Daqui a pouco é natural, porque você começou a ficar familiarizado com aquilo. O que aconteceu? Eva começou a trocar ideia com a serpente falou para ela: você viu que fruto lindo? Ah, pois é, né? Sabia que você pode comer? Não, Deus falou que eu não posso comer. Não, pode sim. Deus mentiu. Ele falou que, ela falou: não, mas ele disse que se a gente comesse, a gente ia morrer. E ela falou: não, Deus só falou isso porque Ele não quer que você seja igual a Ele. Porque se você comer do fruto, vai ser igual a Ele. Agora eu te pergunto, quem é que queria ser igual a Deus? O diabo. Satanás, Lúcifer. Por que ele caiu do céu? Porque ele quis ser igual a Deus. Eva já era, porque quando Deus fez o homem, Ele falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tança. Já era. Quem queria ser igual a Deus era o diabo. Mas sabe o que a serpente queria? A serpente queria adoração. A luta do diabo pela tua vida é pela tua adoração. O que aconteceu? Eva não só desobedeceu a Deus, ela obedeceu a serpente. E aí, sabe o que é o mais interessante? Ela comeu, ok? Comeu e não morreu. Tipo, uau, não morri. Então Deus mentiu. Adão, você não sabe. Comi do fruto e não morri. Olha aqui, estou viva da vida saura, eu estou vivinha. Ó, não morri. Deus mentiu para nós. Só que o Rodolfo fala para mim que se ele fosse Adão e eu Eva, na hora que eu tivesse falado para ele que tinha comido do fruto, ele tinha enfiado o dedo na minha goela e feito eu vomitar. Que é isso, mulher? Você tá louca? Mas não, Adão acreditou, porque era um argumento bom. Vamos combinar comigo. Quando o diabo caiu do céu, ele caiu sozinho? Quem ele levou? 1/3 dos anjos. Quem entende que 1/3 é uma galera? 1/3 é muita coisa, ok? Agora imagina se os anjos que viam Deus, que estavam com Deus, que viam Deus todos os dias, eles viam Deus, ok? Caíram na lábia do diabo. Você acha que você está livre? 1/3 dos anjos. Adão via Deus todos os dias e caiu e perdeu a presença. Só que a questão não foi essa. A questão é o seguinte: no dia seguinte que eles comeram e pecaram, obedeceram a serpente, ou seja, trocaram o senhorio. Porque não adianta, cadê aquele versículo que estava lá? Por que vocês me chamam Senhor se não faz o que eu digo? Por que vocês chamam Deus de dono se faz o que o diabo manda? Porque você vai determinar quem é o teu Senhor se você fizer o que Ele está mandando. Não adianta eu dizer que eu sou filha de Deus, ter uma camiseta do Filho de Deus, ter uma plaquinha embaixo de mim: sou filha de Deus, estou seguindo a Jesus Cristo. Não adianta, porque se a minha vida não condiz com aquilo, se fosse fazer um teste de DNA espiritual, ia saber quem é o nosso pai. O problema é que está cheio de gente que acha que é filho de Deus, e Jesus vai chegar naquele dia e falar: não te conheço. Ah, mas eu fiz no teu nome, evangelizei no teu nome, fiz um monte de coisa no teu nome. Pois é, mas não te conheço. Aquele que se glorie, glorie-se nisso, em me conhecer, diz o Senhor. Deus quer ter intimidade. Uma coisa é você saber quem eu sou, outra coisa é você me conhecer. Você pode saber quem eu sou, você pode ter algumas informações a meu respeito, né? Porque nem tudo a gente posta no Instagram. Você pode saber algumas coisas a meu respeito, mas você me conhecer, você vai ter que ter intimidade comigo para saber se eu como carne ou não, se eu durmo cedo ou durmo tarde, se eu acordo de mau humor. Para você conhecer coisas a meu respeito, você tem que conviver. E assim Deus, não é porque você trabalha para Deus ou porque você faz alguma coisa para Deus que você conhece Deus. Não, você sabe quem Ele é. Saber quem Ele é uma coisa, conhecer é outra. Porque saber quem é a salvação. Lembra que eu falei? A salvação é a entrada. Mas Jesus é um monte de coisa. Porque Ele é o Salvador, Ele é o Libertador, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, Ele é o teu advogado, Ele é o leão de Judá, Ele é o teu marido, Ele é o teu conselheiro, teu amigo fiel, teu pastor, o justo juiz, o leão de Judá, o cordeiro de Deus. Ele é um monte de coisa.
Quem de vocês está usufruindo de tudo que Jesus é? Porque é a mesma coisa se eu mandasse a prova, folha em branco, falasse assim: quem é Jesus para você? Porque ele pode ter se apresentado como médico na tua vida e te curou. Amém? Só que eu conheço inúmeras pessoas que foram curadas, que viram milagre, que foram tocadas por Deus e que não estão mais na presença de Deus hoje. Porque Deus não te criou para te visitar, Ele te criou para Ele habitar em você. É habitar. E a gente vive o quê? Parece que a geração de hoje está viciada em presença. Aí vai no culto, você tocado. Aí tem que fazer, você não ora a semana inteira, não lê a Bíblia a semana inteira. A Bíblia está marcada na mesma página que você abriu no domingo. Ah, mas eu uso aplicativo. Ah, mesma coisa, você abre o aplicativo, está lá no mesmo lugar que o pastor pregou no domingo. Você come todo dia, não come? Come. Você toma banho todo dia? Todo dia. Aí você acha que você vai sobreviver com 2 ou 3 versículos que o pregador lê no domingo? Não vai, meu irmão. Porque assim, aí o povo sai de casa achando, é bom ela pregar muito bem, hein? É bom o louvor ser rasgando o céu, porque eu quero hoje que cante a música da casa. Se não cantar a música da casa, eu não venho mais. Tipo, desde quando o culto é teu respeito, querido? O culto é para Ele. Aí o que acontece? Claro que um monte de gente se engana, né? Acha que o culto é para elas. Tudo bem, a gente recebe enquanto a gente dá. Porque a gente dá e recebe, é a troca. Deus nos fez para ser uma troca. Eu já volto lá para Adão para concluir isso. Mas o que? Assim, a gente sai da nossa casa às vezes, porque eu quero receber uma bênção. Então você tem um relacionamento com Deus que você só ama se Ele te der. Então você é um interesseiro. A gente tem que começar a oferecer um culto racional para Deus, começar a pensar. Essa história de gente burra já era, não dá. Começa a pensar. Tipo, você não se relaciona com Deus que é Senhor por ter algo em troca. Pode ter sido assim no começo. Você pode ter vindo para Ele porque você queria um namorado, porque você queria um carro novo, ou ganhar uma bicicleta, ou porque você queria ser curado da depressão, ou você tinha uma tia que estava doente, sei lá, qualquer coisa que tenha te atraído pela presença de Deus, que fosse aparentemente um interesse, é ok, porque as pessoas iam até Jesus por interesse também, mas permanecer por interesse não. Aquele que permanece é quem ama. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos e os cumpre. Se a gente chama Deus de Senhor, de dono, meu dono, e faz o que eu quero, então Ele não é meu dono. Ele falou: por que vocês me chamam de Senhor se não faz o que eu mando? Porque com as minhas atitudes, por isso que Ele disse: pelos frutos conhecereis a árvore. Não é porque eu faço um post lindo e um textão que eu tenho fruto de uma pessoa cheia do Espírito Santo, amor. Porque saber pregar qualquer um sabe. É só estudar. Agora a presença não. Aí agora eu vou começar a entrar onde eu queria chegar. Adão, eu vou concluir essa parte e agora eu vou começar a pregar depois disso, ok? Adão, no dia seguinte, pecou ele, Adão e Eva pecaram e tal. No dia seguinte, Deus foi pro culto ou não foi? Quem é que não foi pro culto, irmão? Adão não foi. Quando Deus veio no mesmo dia, no mesmo horário, na mesma caída da tarde, Deus não deixa de vir porque você pecou, irmão. Porque eu não estou sentindo a presença de Deus. Não, é que você não está na presença. Porque quando eu tenho que orar e falar assim: Senhor, olha como a gente é, tá? Vou te mostrar como a gente às vezes não sabe o que fala. A gente fala: Senhor, eu vou entrar na tua presença. Nós entramos na tua presença. Bom, se você tem que entrar na presença toda vez, onde é que você estava até agora? Porque o Espírito Santo se o Espírito Santo está dentro de você, a presença habita em você, amor. Eu estou no banho, Ele está comigo. Eu estou no banheiro, Ele está comigo. Eu estou lendo, Ele está comigo. Eu estou dirigindo, Ele está comigo. Eu estou lavando louça, cozinhando, fazendo qualquer coisa, porque o Espírito Santo está. Agora, a gente aprendeu que nós vamos entrar na presença. Então, tipo assim, daqui para fora, você faz o que você quer. Você é dono de si mesmo. Você serve ao Deus do mundo que você quiser. E aqui dentro você, glória a Deus, aleluia, porque agora eu vou entrar na presença. Aí você entra e sai com a mesma facilidade. E aí a gente que está aqui em cima que tem que fazer chover para você. Porque é bom mesmo pregar e eu sair daqui chorando.
Porque afinal de contas eu não orei nem entrei na presença a semana inteira. E é bom essa guria pregar bem e me fazer eu chorar no final, porque eu só estou esperando apagar as luzes para ela fazer o apelo para vir aqui na frente. Só que eu não sou essa pregadora de fazer mover de mais. Mais o que, irmão? Mais o que? Mais o que? Ah, que eu quero receber. Receber o quê? Porque Deus quer te transbordar. Para quê? Quer para você dizer, eu sou um transbordadão. Olha como meu vaso tá cheio, meu vaso. Meu vaso tá cheio sim. Para que Deus vai encher teu vaso? Para transbordar, para tocar outras vidas. Deus não é exclusivista. Se Ele não vai te abençoar para tocar só você, Ele não é egoísta. Se quando Ele foi fazer o homem, Ele fez junto com outros dois. Você acha que Deus vai te dar só porque você é bonitão? Não, é porque Ele quer tocar outras pessoas. Teu cálice transborda. Ele fala para aquela mulher, do teu interior fluirão rios de água viva. Quantas pessoas você dá de beber com um rio dentro de você? Sei lá, um monte. A mulher ganhou Samaria inteira. A mulher ganhou a cidade de Samaria, aquela que ninguém queria conversar. O demoniado gadareno, Jesus ganhou ele. E aí olha só como é que é a medida de Jesus. Jesus ganhou ele e ele falou assim, posso te seguir? Jesus falou não. Um monte de gente, Jesus falava, larga tudo, vem e me segue. Larga tudo, vem e me segue. Larga tudo, vem e me segue. Aí o gadareno falou, posso te seguir? Ele falou não. Porque as pessoas são diferentes. O que Deus está falando para você? Porque ele falou, vem e me segue. Aí ele falou, mas Senhor, deixa eu enterrar meu pai primeiro. Quem concorda que enterrar o pai é uma coisa séria? Isso aqui Jesus falou para ele, deixa os mortos enterrar os mortos, vem tu e me segue. Tipo, eita, aí você acha que eu sou dura? Vai ler o que Jesus falou. Não pode nem enterrar o pai. Aí o gadareno, que recém tinha ficado liberto, cheio de Deus, Jesus pega e fala assim, não, você não me segue, você vai para a tua família e para os teus e conta quão grandes coisas Deus fez por ti. Sabe o que a Bíblia diz? Que aquele gadareno foi em 10 cidades pregando o evangelho. Ele pregou em toda Decápolis. Por quê? Porque ele carregava a presença. Não é o teu discurso, é a presença. Porque ele não tinha teologia nenhuma, ele tinha acabado de se converter. E Jesus falou para ele, não querido, tu tá pronto, pode ir. Só vai e conta o que Deus fez por ti. Seja minha testemunha. Testemunha é o quê? Testemunha é alguém que presenciou, que viveu. Viveu. Sabe o que? A gente tem que começar a contar testemunho. Porque toda vez que eu conto o meu testemunho, seja o testemunho que for, não precisa ser um testemunho. Eu era drogada e hoje eu sou. Eu era promíscua, hoje eu sou santa. Não, pode ser uma coisa mais normal. Tipo, eu era triste, hoje eu estou feliz. Eu era avarenta, hoje eu aprendi a ofertar. Antes eu era egoísta, não dava nada para ninguém. Hoje até dou mais do que necessário. Tipo, você pode ter um testemunho de uma coisa de dentro. Eu era um coração duro, não conseguia perdoar meu pai. Nunca disse para minha mãe que eu te amo. Tipo, isso também é um testemunho, porque só Deus pode tirar um coração de pedra e colocar um de carne. Então a gente às vezes, e o Espírito, tipo assim, quando eu conto meu testemunho, eu uso aquela palavra que fala assim, que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Eu libero que se Deus fez em mim, pode fazer em você. Se Deus fez no meu marido, pode fazer no teu. Se Deus fez na minha mãe, pode fazer na sua. Se Jesus curou a febre, pode curar um câncer. Porque qual é o maior testemunho? Curar uma febre ou curar a AIDS? Tipo, irmão, se não for Jesus, nem febre passa, nem AIDS também. Então é Deus, é milagre. As pessoas não questionavam Jesus com que poder Ele fazia aquelas coisas. As pessoas questionavam com que autoridade Ele falava. Porque o poder de Deus era evidente. Que paralítico andar, cego ver, surdo ouvir, só Deus podia fazer, ninguém fazia. Vocês têm que entender que antes de Jesus tinha um silêncio profético de 400 anos. 400 anos que Deus não falava nada. Nem anjo, nem charamanaias, nem arrepio, não tinha. Não tinha profeta, não tinha ninguém. 400 anos, Deus mudo. E aí aparece Jesus. Abre comigo a tua Bíblia. Em Lucas. Quer dizer, pode ser Mateus, vai. Pode ser Mateus 3, 13. Para concluir a parte de Adão, Deus veio e Adão não veio. Ele perguntou assim para Adão: Adão,
onde você está. Ele perguntou para Adão aonde que Adão estava. Você acha mesmo que Deus não sabia onde Adão estava? Pensa, ele caiu e se escondeu. Ele se escondeu. Ah, Deus, a gente se escondeu porque a gente teve medo. Primeira coisa que entrou no homem depois do pecado, medo. Quem é que lança fora medo? O amor. Quem é o amor? Jesus. Deus te fez para você ser livre do medo. Só que a gente parece que ama colecionar medo. É medo do que vão pensar, medo do que vão dizer, medo do escuro, medo de barata, medo de ficar sozinha, medo de não casar, medo de virar tia, medo de um monte de coisa. Mas Deus te falou para não ter medo. Tem 366 vezes escrito na Bíblia, não tenha medo. Ou seja, você não tem uma palavra profética para a tua vida? Pois eu tenho. 366 vezes, cada dia da sua vida, quando você abre o olho, está escrito: não temas, não tenha medo. Não tenha medo, ser forte e corajoso, não tenha medo. E no ano bissexto tem mais um, que é 366. Então todos os dias, Deus fala para você não ter medo. Sabe o que Deus falou para Josué? Não tenha medo. Sabe o que Deus falou para Maria? Não tenha medo. E o medo vem, o diabo anda como um leão, rugindo como um leão ao nosso redor. Rugindo para ver se atemoriza, aí a gente fica com medo. Tudo tem medo, Deus não quer que você tenha medo. Aí o que? Adão teve medo e se escondeu. E aí ele falou, não, a gente se escondeu porque a gente está nu. Só que Deus falou para ele, quem te falou que você está nu? O acusador. Quem é o acusador? A serpente. Porque Satanás em hebraico significa acusador. Quem falou que ele estava nu e ainda rindo da cara dela? Porque a cobra devia estar lá rindo da cara dela, né? Tipo, amiga. Caiu, estava nu. Quem falou que você estava nu? A primeira coisa que Adão falou foi: a mulher que tu me deu. Ou seja, ele não jogou a culpa só em Eva, ele jogou a culpa em Deus. Foi a mulher que tu me deu. Ele não assumiu o BO e falou, não, eu comi porque eu quis. Foi a mulher que tu me deu, tipo assim, a culpa é tua. E isso é o que todo ser humano nasce já falando, foi ele, não fui eu, não fui eu. Não fui eu. A iniquidade está na gente, irmão. A gente sempre quer botar a culpa no outro. Só que se a culpa é do outro, a solução tem que vir do outro. Agora, se eu assumo a minha responsa e falo, por acaso sou eu, Senhor? A solução vem de mim. A solução está dentro de você. E aí ele pega e fala, foi a mulher que tu me deu. E Eva pega, fala, foi a serpente. Um bota a culpa no outro. O que aconteceu? Ali, então, os olhos dos dois se abriram e eles foram destituídos. E Deus botou um guarda lá no Éden para eles não comerem da árvore da vida. Ou seja, talvez se eu fosse Adão e Eva, quando eu fosse imaginar que era perto da hora que Deus ia chegar, eu ia estar lá 1 hora antes esperando, tipo assim, já falando, meu Deus do céu, Deus vem logo que eu preciso te contar que a gente aprontou. Deus foi mal, você não sabe, Senhor, eu sei que tipo assim, eu sei que o Senhor falou que não era. Eles não tiveram uma atitude de arrependimento, eles tiveram uma atitude de correr. Fugiu, e Deus veio. Então tem muita gente que não está ouvindo Deus, é porque você está fugindo, não é porque Ele não está vindo. Muitas vezes você acha que Deus não está falando com você. Deus está assim, é você que não ouve mais. Muitas vezes Deus está em silêncio porque o que Ele já falou para você, você não cumpriu, então Ele não vai repetir de novo. Para Deus dar uma coisa nova, você tem que cumprir o que Ele te deu antes. Por isso que muita gente esfria e fica cantando, eu quero voltar ao primeiro amor. Irmão, meu primeiro amor, na boa, meu primeiro amor era um lixo. Eu não quero voltar ao meu primeiro amor, porque a palavra, quando fala volta ao primeiro amor na Bíblia, antes Jesus fala assim, lembra-te de onde caíste. Então se toda hora eu tenho que ficar voltando ao meu primeiro amor, é porque eu estou caída. Se toda hora eu tenho que entrar na presença, é porque eu estou caída. Porque Jesus, quando Ele entregou o seu Espírito, o véu foi rasgado. E aí era assim, aqui é o átrio, aqui o santo lugar, e o santo dos santos era aqui, com o João Vitor. Ok? O santo dos santos, o sacerdote, ou seja, o sumo sacerdote, só o pastor, uma vez por ano, ele entrava na presença de Deus aqui para oferecer sacrifício. E ainda tinham que amarrar uma cordinha na cintura dele, porque se ele entrasse em pecado, ele caía, morto. Naquela época, tocou a arca em pecado, morre. Tocou a presença de Deus em pecado, morreu. Mas não deu tempo de arrepender. Aí você fica, mas se Deus é tão bom, por que tem fome na África? Porque o mundo jaz no maligno.
Deus é bom, mas Ele é justo. E tipo assim, a terra Ele deu aos filhos dos homens. E a gente fez mau uso, ok? Mas Jesus, Ele veio restaurar o quê? O que Adão perdeu. O que Adão perdeu? Adão perdeu o quê? A presença. Repete comigo, Adão perdeu a presença. E Jesus veio restaurar o quê? A presença. E aí quando Jesus entregou o Espírito, tinha um véu que separava aqui. Vamos supor que aqui tinha uma cortina, ok? Quando Jesus falou, está consumado, entregou seu Espírito. Ou seja, ninguém matou Jesus. Jesus se entregou, amém? Ele se entregou. O que aconteceu? Deu um terremoto e o véu rasgou. Qual aquela música? O véu rasgou, caminho abriu. Desafinei, né? Eu sei. Aí o que? O véu rasgou. Para simbolizar o que, irmão? Que o acesso à presença de Deus está disponível para mim e para você. Todos os dias. Toda hora. Todo dia, sem parar. Está aberto para mim. Não é só o pastor que ora. Não é só as irmãzinhas que jejuam. Não é só, vocês oram por mim e eu não oro nada. Não, tá. A presença está disponível para mim e para você. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele disse, olha, cuidado, vão falar que o reino de Deus está lá, que o reino de Deus está lá. Mas eu digo, o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus não está lá. Porque se eu perguntar para você, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é tudo que Jesus pregou. Vamos lá naquele versículo que eu falei para abrir. Quando o batismo vem. Ok? Jesus, o primeiro relato de Jesus, quando ele aparece com 12 anos dentro da igreja. Repete comigo, Jesus ia na igreja. Com 12 anos ele ia na igreja. E aí o que aconteceu? A mãe e o pai de Jesus esqueceram Jesus no templo. Esqueceram ele em Jerusalém. Tipo, nega, podia esquecer qualquer filho, menos o filho de Deus, né, amor? Tipo, esqueceu Jesus, cara. Você ficou grávida do Espírito Santo, você esqueceu ele. Eles só foram lembrar no segundo dia, no meio do caminho da viagem. Tipo, Jesus ficou para trás. Aí volta. Está Jesus com 12 anos no templo fazendo o que, irmãos? O que aquele Jesus estava fazendo com 12 anos? Lendo a Bíblia. Ou seja, Jesus ia na igreja e Jesus lia a Bíblia, irmão. Você que se diz discípulo de Jesus, você está fazendo o que com esse teu evangelho meia boca? Que eu não preciso ir na igreja, eu assisto culto em casa. Eu assisto pregação no YouTube. Ah é? Então quando você estiver com fome, assiste MasterChef. A presença ela vem no coletivo. Na tua casa você sente a presença do Espírito Santo. Mas na igreja a gente sente a presença que todo mundo sente junto. Você canta a mesma música, você ouve a mesma palavra, você está sentado na mesma cadeira, ninguém é melhor do que ninguém. Porque assim era a igreja de Atos, todos tinham tudo em comum. Jesus falou, eu sou o pão que desceu do céu. Ou seja, Ele é o nosso maná diário, é todo dia. Todo dia. E aí o que? Jesus, com 12 anos, ele estava no templo lendo a Bíblia. E ele fala para Maria, a Maria fala para ele assim, mas Jesus, mas rapaz, menino, você se perdeu, o que você está fazendo aqui? Você não sabia que tinha que ir embora. Ele falou, você não sabia que eu estava cuidando dos negócios do meu pai? Jesus já sabia quem ele era ou não sabia? Jesus, que ele estava falando do pai quem? Pai José ou pai Origem? Porque quando Jesus fala a palavra pai, ele diz assim, ó, a ninguém na terra chameis de pai. A palavra pai significa origem, você veio dele, amém? Ele estava falando do pai celestial, que o reino não é desse mundo. Ele falou, estou cuidando dos negócios do meu pai. Agora, com 12 anos, Jesus estava lá dentro da igreja. Quando é que começou o ministério dele? No mês seguinte. Não, com 30, irmão. Todo dia eu recebo mensagem, DM no Instagram. Como é que eu faço para descobrir meu chamado? Como é que eu faço para descobrir meu ministério? Qual é o meu ministério? Tipo, irmão, primeiro descobre quem você é em Jesus. Porque o ministério, ele é uma consequência da tua vida com Deus, não um pré-requisito. Porque tem gente que acha que o que ele faz determina quem ele é, e não é. Quem você é vai determinar o que você faz. E um dia você faz uma coisa, outro dia faz outra. Porque eu já fui do louvor, eu já fui da intercessão, eu já fui do grupo de libertação da Nesa Etioca, eu já fui do ministério infantil, eu já cuidei dos bebezinhos no berçário. Então hoje eu prego, mas já passei por um monte de lugar.
E aí todo mundo fala pra mim, quando que você começou a pregar? Você começou a pregar agora, né? Não, irmãos, faz 15 anos que eu prego. Só que eu não tinha internet, né? Não tinha Instagram pra gente ficar se bombando. Mas Deus que te vê em secreto, te recompensa no secreto. Se a gente não tem que fazer para os outros ver, não. Eu descobri que tinha um vídeo meu no YouTube uma vez, eu nem sabia. E a maioria, quase todos os vídeos que tem meu no YouTube, não fui eu que gravei, porque eu sou meio preguiçosa. Os meus vídeos são de 3 minutos. Mas o quê? Porque não é o que eu faço que diz quem eu sou. Eu sou uma coisa que não é o que eu estou fazendo. E aí Jesus, com 30 anos, foi para João Batista ser batizado. Aí João Batista falou, nossa, não, eu que vou te batizar. Ele falou, não, você me batiza. Eu te batizo. Não, João, vamos cumprir a justiça, eu preciso que você me batize. Põe lá o versículo. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Pode ser próximo. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu que preciso ser batizado por ti, tu vem a mim? Tipo, não, tu que me batiza. Mas rapaz, nós somos primo. Ele era primo. Aí Jesus disse, deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento o céu se abriu. Lembra que eu falei que tinha 400 anos de silêncio profético? Deus não falava, não tinha anjo. Primeiro anjo que apareceu para Zacarias, pai de João Batista, que era primo de Jesus, que falou, teu filho vai ser grande, ele vai preparar o caminho do Senhor, e ele vai ser cheio do Espírito Santo desde a barriga da mãe dele. Amém? Vocês estão me acompanhando? Irmão, a gente tem que ler a Bíblia. Se você compra um eletrodoméstico novo e não sabe usar, o que você faz? Eu dou um Google. Não, você lê o manual. Porque até no Google, quem gravou o vídeo leu o manual antes que você. Você lê o manual. A gente que se diz cristão, o mínimo que você tem que saber, irmão, o mínimo que você tem que saber é o que Jesus falou. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Que quando terminar João eu faço o quê? Você lê de trás para frente. João, Lucas, Marcos, Mateus. Quando você entender bem o que Jesus falou, aí você começa a entender o que Paulo falou, o que Isaías falou, o que o outro falou. Não adianta ser mestre em Paulo e não saber o que Jesus falou. Porque Paulo mesmo diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas toda a sabedoria está onde? Em Jesus. E Jesus disse assim, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar para vocês o Consolador, e Ele vai ensinar o quê? Todas as coisas. Quem é que vai te ensinar todas as coisas? O pastor. Não, o Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo, que você vai ter ele aonde? Na sua casa, no carro, no banheiro, no chuveiro, no ônibus. O Espírito Santo está dentro de você. Porque a mensagem de João Batista qual que era? Se arrependam porque o reino de Deus está próximo. Se arrependam porque o reino de Deus está próximo. Quando Jesus chegou, ele falou o quê? Se arrependam porque o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou com quem? Com Jesus. E o que aconteceu? Qual foi o marco na história? Jesus saiu da água e o que aconteceu? Volta lá no versículo, irmão. Eu estou gostando de me ver, mas o versículo é mais... Ele viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Ou seja, era uma evidência que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Todo mundo viu. O céu abriu, uma pomba desceu, pousou no ombro dele e tem mais. Deus falou. Cutuca o irmão que está ao teu lado e falou, Deus falou. E todo mundo ouviu. O que Deus falou? Mas o próximo... Então uma voz do céu disse, esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Todo mundo ficou sabendo que Jesus era o Filho de Deus. O Jordão estava lotado. Jesus ganhou 1 milhão de seguidores em um dia no Instagram. E sabe o que ele fez? Ele foi lá e falou, olha, nossa, glórias a mim, é verdade, eu sou o Filho de Deus. Sabe o que ele fez depois disso? Ele foi para o deserto, irmão. Quem é que levou ele para o deserto? O Espírito Santo. O Espírito Santo levou ele para o deserto. Ou seja, ele encerrou a conta dele e ficou 40 dias e 40 noites lá sem ninguém. Sem plateia, sem ninguém, sem like, sem curtida, sem água nem bebida. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito.
Ou seja, por que você se relaciona com Deus que é Espírito só pedindo coisas materiais? Começa a pedir coisas que só Deus pode fazer. Começa a pedir coisas que só Deus pode transformar em você. Senhor, eu quero aprender a amar mais, eu quero perdoar mais, eu quero ser transformado, eu quero entender a Bíblia. Sabe o que o Espírito Santo é? Ele é a tecla SAP. É igual você está assistindo um seriado no Netflix, você não está entendendo, aí você vai lá, muda, põe captions, ou muda o idioma e você fala, agora sim eu estou entendendo. O Espírito Santo vai te fazer entender todas as coisas. Aí é onde eu queria chegar, para tentar começar, iniciar o nosso pouso, amém? Porque Jesus, Ele não veio só para te salvar. A salvação é o cartão de visitas. Para você ser salvo, você não precisa fazer nada, você precisa crer. Agora, o reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus é tomado à força, você precisa se esforçar. O reino de Deus é assim, vamos supor, você aceitou Jesus, porque quando Jesus entra na tua vida, quem é que entra junto? O reino de Deus e o Espírito Santo. Vem no combo, igual o número 1 do McDonald's, Big Mac, Coca-Cola e a batata. Você pede por causa do Big Mac, mas vem a Coca-Cola e a batata junto. O reino de Deus é assim, ele vem junto. Então você aceita Jesus, aí ele pega e te coloca na praia, ok? Como se você estivesse na praia. Mas o reino é o mar. Então você só vai entrar no mar se você se esforçar. A salvação é te colocar na praia. O reino é você entrar no mar, levanta as calças e entra. Não é ficar sentado na cadeira da praia falando, nossa, que calor. Nossa, tá um calor aqui. Ai Deus, calor, manda um anjo pegar uma água lá do mar e botar na minha cabeça para refrescar. Não, porque se for da vontade de Deus, então Deus vai levantar alguém para vir aqui. Porque o reino de Deus tem toda a vontade de Deus dentro dele. Tudo que você precisa está dentro do reino de Deus. Tudo que você precisa é buscar o reino de Deus. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Sabe o que foi que Jesus pregou quando ele estava na terra? Ou você acha que Jesus só saiu por aí curando pessoas? Não, Jesus, a Bíblia fala assim, e Jesus indo para lá, Jesus saiu dali e foi para Jericó, depois ele foi para Cafarnaum, depois ele foi para Nazaré, depois ele atravessou o mar, ele foi para o outro lado, e ele foi para Gadara, e ele voltou para Jericó, e ele rodou muito ali, porque ele estava indo fazer o quê? Anunciar o quê? O reino. A mensagem é, o reino de Deus está chegando. Jesus chegou e falou, o reino de Deus chegou, o reino de Deus sou eu. Quando ele ensinou a gente a orar, ele falou, Pai Nosso. Primeira coisa que você tem que entender, judeu não chamava Deus de pai. Judeu não fala nem Deus, porque eles têm temor por causa dos 10 mandamentos que falam, não tomará o nome do teu Senhor teu Deus em vão. Então Jesus chega e fala que Deus é o pai dele. Mas se não bastasse, ele fala que ele é o Pai Nosso. Eles rasgavam as vestes, arrancavam os cabelos e falavam, nós temos que matar esse cara. Da onde Deus é teu pai? Da onde que Deus é teu pai? O povo falava para ele. E ele falava, não só isso, eu e o pai somos um. O quê? O Pai Nosso. Jesus nunca falou, é o meu pai, é o meu reino, a minha célula, porque o meu pastor, porque a minha igreja, porque eu orei, glórias a mim. Jesus nunca fez isso. Sabia que tinha pessoas que Jesus curava e falava assim, não conta para ninguém? Sabia que Jesus curou um leproso e falou para ele assim, não conta para ninguém? Jesus curava pessoas e falava, não conta para ninguém. Aí você pega e faz qualquer coisa e posta um textão, 1000 selfies, para mostrar para todo mundo ver. Você não acha que está em alguma coisa errada com o nosso cristianismo? Se Jesus, que era o Filho de Deus, pedia para não contar para ninguém? Porque Jesus se movia com compaixão, ele não aguentava não curar a pessoa. Aquela mulher do fluxo de sangue que tu falou no começo, o que acontece? Jesus estava indo para a casa de Jairo, curar a filha de Jairo. A mulher do fluxo de sangue não tinha nada a ver com o assunto. Só que ela pensou no seu coração e ela disse, se eu apenas tocar ele, eu vou ser curada. Ela fez alguma coisa, ela não esperou. Se Jesus for mesmo Deus, ele vai vir até aqui na minha casa. Porque afinal de contas eu estou 12 anos esperando ser curada. Então, faz 12 anos que eu estou na igreja, não pego nem gripe, quem dirá um varão. Aí o que acontece? Você mede as coisas por coisas que pode pegar. Ela fez alguma coisa.
Ela fez alguma coisa. O reino de Deus está disponível para mim e para você. Não vão vir 4 anjos carregadores de uma cadeira de praia e botar você lá no mar. E vir o vento para tirar uma selfie com você. Você só vai desfrutar do reino se você entrar. Nicodemo sabia tudo, ele falava: o que eu faço para entrar no reino? O jovem rico sabia tudo, ele falava: o que eu preciso para entrar no reino? Porque a mensagem de Jesus era o reino de Deus. Tudo que ele pregou foi sobre o reino de Deus. Repete comigo: tudo que Jesus pregou, tudo que Jesus ensinou, enquanto ele estava na carne, era sobre o reino de Deus. Sabe o que ele falava? O reino de Deus é semelhante a 10 virgens. O reino de Deus é semelhante ao joio e o trigo. O reino de Deus é semelhante a um lavrador. O reino de Deus é semelhante ao comerciante de pérolas. O reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda, que mesmo sendo a menor das sementes, dá a maior das hortaliças. Tudo que Jesus falava era: o reino de Deus é como uma ovelha perdida. O reino de Deus é como uma dracma. A mulher perdeu a dracma. O reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Aí nós que somos cristãos falamos: o reino de Deus é o que mesmo? Quando eu morrer? Não, querido, quando você morrer é vida eterna, é outra coisa. Tem nada a ver. Reino de Deus é Pai Nosso. Se não fosse importante, ele não tinha ensinado a gente a orar. Pai Nosso é meu Pai e teu Pai. Deus Emanuel, Deus em mim, Deus em você. Deus em mim, Deus em você. Deus em você, Deus em você, Deus em você, Deus em você. Como? O Espírito Santo, Deus no nosso meio. Não é Deus no culto, é Deus em você, irmão. A casa é você. A mulher sábia edifica a sua casa. Quem é casa? Não é que a mulher sábia é aquela que sabe passar, cozinhar e põe uma mesa bem bonita para o marido. Não é isso. Mulher sábia edifica a sua casa. O que é a sua casa? Templo do Espírito Santo. Aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Edificar é o que? É construir. Esse versículo da mulher sábia edifica a casa vale para os homens também. Edifica a sua casa tem que ser um lugar que Deus gosta de entrar e ficar. Não só passar para te dar um chorinho, um arrepio e você vir aqui na frente de novo aceitar Jesus. Ou de novo pedir uma oração. Porque tem gente que fica de culto em culto, já sabe até o canto que gosta de ficar aqui. Se alguém estiver no lugar dele, ele acha ruim. E todo culto vem aqui na frente. E se não encostar em mim, eu não venho mais. Tem que encostar, tem que orar, tem que entregar uma palavra bonita. E eu conheço um monte de gente que está cheio de impressão digital na cabeça e não muda. Eu conheço um monte de gente que já tem um monte de profecia e não muda. Eu conheço um monte de gente que toda vez chora, Deus, volta lá, faz o que quer. O que você precisa não é mais uma palavra, não é mais uma pregação ou uma mão na sua cabeça. O que você precisa é se coçar e fazer alguma coisa com tudo que você está ouvindo. Porque não vai vir o anjo para carregar você. Era o paralítico lá do tanque de Betesda. Ele falava: ai, todo ano a água agita, mas ninguém me bota lá dentro. Jesus falou: esse é o teu problema, então levanta e anda. Teu problema é ninguém te botar para dentro. Porque as pessoas estão sempre esperando alguém fazer alguma coisa. E agora o último versículo que eu quero colocar aqui. Deixa eu descobrir onde ele está. Eu acho que é Lucas 6:33. Porque Deus não dá asa para cobra, né, irmão? Eu já me acho, imagina se eu soubesse tudo onde está na Bíblia. Se eu fosse Silas Malafaia assim, sei onde está, ninguém ia me aguentar. Isso, é Mateus 6:33. Não precisa abrir, deixa aqui. Mateus 6:33. Buscar primeiro lugar. O que, irmão? O reino. Quem é que falou isso, irmão? Na minha Bíblia está em vermelho, foi Jesus que falou. Buscar primeiro é antes, buscar antes o reino de Deus. Antes da tribulação, antes dos problemas, antes de ficar grávida, antes de casar com quem não deve. Que aí você faz o que você quer e depois Deus tem que consertar o teu BO. Por que você não pergunta antes? Porque no reino de Deus tem tudo. É todas essas coisas. É algumas coisas que tem no reino de Deus? Todas as coisas. Tem uma esposa, tem um marido, tem uma casa, tem um carro, tem tudo o que você precisa. Ele falou: não andem ansiosos pelo que vocês têm que comer, vestir. Porque Deus sabe o que você precisa. Ele é Pai. Pai nosso, venha a nós o teu reino. Tudo que Jesus falou foi sobre o reino de Deus. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas são acrescentadas. O problema é que a gente faz ao contrário. A gente quer as coisas. Ai, Deus me dá isso. Me dá Danoninho. Danoninho dá.
Me dá, Deus. A sanguessuga tem 2 filhas. Me dá, me dá. Você é sanguessuga ou você é filho? Porque filho, Deus dá para os filhos, não para mendigo. Herança Deus dá para filho, não para pedinte. Herança Deus dá para os filhos. Eu sei que tudo que é do meu pai é meu. Eu não preciso pedir os meus direitos. É meu, quer ele queira, quer não. A justiça diz que é meu. O sangue de Jesus já comprou. Mas a gente não busca o reino. Aliás, se eu desse aqui, mesma coisa, uma folha em branco para você responder o que é o reino de Deus, eu tenho certeza que mais de 70% não ia saber o que escrever. Engraçado, né, irmão? Porque Jesus só pregou isso. O reino de Deus, o reino de Deus. Quando ele foi crucificado, sabe o que botaram em cima da cabeça dele na cruz? Jesus Cristo Nazareno, rei dos judeus. Sabe por que eles botaram ele rei dos judeus? Jesus falou alguma vez que ele era rei dos judeus? Nunca falou. Sabe por que eles botaram rei dos judeus? Porque tudo que ele falava era reino. Porque ele falava o reino de Deus é das crianças, o reino de Deus é para aqueles que buscam, o reino de Deus é para os que se esforçar, o reino de Deus, tudo é o reino de Deus. E ele falou assim: o reino de Deus não vem com aparência visível. Sabe por que Billy Graham pregava e um monte de gente se convertia? Sabia que ele só pregava a mesma palavra? Toda vez ele pregava, ou era João 3,16, ou era o cego de Jericó. E quando ele levantava a mão, todo mundo vinha aceitar Jesus, porque ele carregava a presença. Sabe por que o lenço de Paulo curava? Por causa da presença. Sabe por que a sombra de Pedro curava? Por causa da presença que ele carregava. A maior arma de evangelismo que você pode ter é você carregar a presença de Deus. Porque contra a presença de Deus não tem argumento. Nós precisamos ser pessoas que carregam a presença de Deus. E como é que eu vou descobrir isso? No Espírito Santo. Primeira coisa que Jesus fez antes de começar o ministério dele, ele foi cheio do Espírito Santo. Na frente de todo mundo o Espírito Santo entrou e ficou. E sabe o que, irmão? O Espírito Santo nunca mais foi tirado. Quando ele falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe o que ele quis dizer? O caminho era aquilo que o sacerdote fazia uma vez por ano entre o santo e o santíssimo lugar. Ele chamava o caminho. Por isso que quando ele disse assim: eu sou o caminho, os fariseus arrancaram as vestes e falavam: imagina, blasfêmia, como assim o caminho? Tu nem é sacerdote, tu nem pode entrar ali. Não, eu sou o caminho. E outra, e tem mais: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus sabia quem ele era, irmão. E sabe o que? Quando Jesus pregava duro, teve uma vez que Jesus estava pregando, as palavras eram muito duras. Ele falava: não tem como servir a 2 senhores, não tem como adorar a Deus e a Baal, não tem como adorar a Deus e a Mamon, não tem como você de uma mesma fonte jogar água doce e água salgada. Ele falou: vai ter juízo para essas pessoas. Sabe o que aconteceu? Uma galera levantou e foi embora. Uma galera levantou no meio do culto e foi embora. Esse cara aí não sabe nada, não sabe nada. Aí sabe o que ele fez? Sabe o que Jesus fez? Você imagina se Jesus estivesse aqui e um monte de gente, metade da igreja, 2/3 da igreja fosse embora. Aí Jesus ia dizer: não, irmãos, voltem, amados, queridos. Veja bem, é que no grego hipócrita quer dizer... Não, eu não quis dizer que era raça de víboras, foi vísporas. Não, irmão, não foi isso. Eu apago o comentário, tá? Eu prometo que eu apago o comentário. Foi isso que Jesus fez? Não, ele olhou para os que sobraram e falaram: vocês também não vão embora? Vocês também não vão levantar e ir embora? Pode ir embora, porque eu não vou mudar o discurso para agradar ninguém. Eu acho que hoje em dia as pessoas elas esqueceram do que é o verdadeiro evangelho. Jesus falou que a porta é estreita e são poucos que entram por ela, mas larga é a porta que leva à perdição. Então, se você acha que você peca, tá tudo bem, que você pode fazer o que você quiser, que você tem que transar mesmo, que você tem que fazer, que você mente o quanto quer, que você vive a sua vida como se não houvesse amanhã, boa sorte e boas ondas, porque você vai chegar naquele dia e a porta vai fechar na sua cara, porque você vai dizer: mas eu fui na igreja, eu fui no retiro, eu me batizei no teu nome, eu preguei no teu nome, eu fui no Descende, eu fui no show do Rodolfo, eu ganhei até a minha vizinha para Jesus no teu nome. E Jesus vai dizer: mas você viveu a sua vida do seu jeito.
o evangelho não vai ficar mais leve porque você não concorda, ou porque você acha que não é bem assim, que todo mundo hoje em dia tem uma opinião. Irmão, a Bíblia tem que você se adequa a ela, não ela você, amado. Céus e terra passarão, mas a minha palavra... mas eu não concordo com a parte da insubmissão. Deus não vai mudar a Bíblia, nem apagar aquela página, porque você não concorda, amada. Feliz de uma mulher que tem um marido que manda nela. Eu sou feliz da vida. Eu com essa personalidade toda, você acha que eu mando no Rodolfo? Mando nada, meu sonho é mandar. Meu sonho era mandar. Eu sei mandar também. Mas uma mulher forte precisa de um homem forte. Senão eu passo por cima de patrola, dou ré e passo de novo. Como é que uma mulher vai se submeter a um cara que ela não respeita? Como é que a mulher vai se submeter por um banana que não... Ai, você que sabe. Vamos aonde? Ai, não, você que sabe. Tipo, não, mulher, nós vamos lá e acabou. Não vou, vai. Porque tem vezes assim, ó, às vezes eu vou no culto e a palavra tá chata, entendeu? Você acha que eu vou em um lugar e os cultos são sempre bons? Não. Às vezes eu tô na carne, eu tô um bife, né? Aí eu falo, o culto não foi bom. Não, irmã, você que tava ruim. No dia mal, né? Aí eu falo pra ele, vou te esperar na cantina. E ele fala, você não vai fazer eu passar essa vergonha. Aí eu falo, já estou fazendo. Quando eu estou levantando, eu sinto uma mão pegando. Senta aqui agora. Você me respeita. Aí eu falo, uau, me apaixonei mais um pouco. Porque ele sabe, ele fala assim, ele sabe que ele fala pra mim, Alexandra, tu tem que entender uma coisa. Tu carrega um nome maior que o teu. Tu não faz o que tu quer, não. E outra, tu carrega o meu também, então o meu nome tu não vai sujar. Porque não tem nada a ver. Tem a ver sim. Então o que? É aquela coisa, a Bíblia não vai se adaptar em você. Você é casa, tem que estar limpa. E sabe o que aconteceu? Jesus morreu na cruz. Ele ressuscitou no domingo. E sabe o que aconteceu com ele? Põe Atos 1, versículo 3. Eu estou terminando, tá quase, eu juro que estou tentando. O grupo de louvor está aqui na pressão, atrás de mim. E eu estou ignorando, fingindo que eu não vi. Mas era combinado, tá, irmão? A gente combinou isso, eles não estão me mandando embora. Eu que pedi, porque eu me passo mesmo. Para mim pregar 1h30, só fiquei na introdução. Eu queria pregar que nem o Rodolfo, que ele faz assim, ó. É igual, tipo, entrada, prato principal e sobremesa. Começo, meio e fim, conclusão, oração. Todo mundo fala, nossa, que culto maravilhoso. Entrada, prato principal e sobremesa, você sai satisfeito. Fala, nossa, como ele pregou bem. Eu não, irmão, eu sou um restaurante de buffet. É um buffet, você pega um pouco de cada coisa aqui, ó. Pega essa parte ali, pega ali, pega ali. No final das contas, amém? É o buffet, eu não sei qual é a parte que pegou pra você. Se você comeu salada ou se você comeu costela, I don't know. Mas eu sei de uma coisa, depois do seu sofrimento, Jesus se apresentou a eles e deu muitas provas indiscutíveis. Sabe por que as pessoas às vezes não creem na gente? Porque a gente não tem prova nenhuma que Deus é Deus na nossa vida. Sabe, às vezes a gente quer, não é teu discurso, irmão. Não é porque você foi no show, não é porque você sabe uns versículos, porque você sabe cantar. Não é porque você é do louvor da igreja, porque você é diácono. Não, é evidência, cadê a presença? Billy Graham não era um bom pregador. Billy Graham tinha presença. Cadê as pessoas que vão carregar a presença? Deus está de saco cheio de igreja cheia de gente vazia. Vazia dele. Que diz que toda vez tem que visitar, o pastor tem que fazer oração, e ela tem que vir aqui chorar. E muitas vezes eu posso falar, você que chegou aqui cansado, você que chegou aqui oprimido, vem e saia daqui. E você fala, nossa, nem estava cansado, mas acabei de ficar. Porque todo mundo tem uma área da vida que está cansado. Todo mundo tem uma área, você que chegou aqui triste, você não vai sair do mesmo jeito, porque eu vou orar por você. Eu não tenho nada para te dar, irmão, não vou te chamar para vir aqui na frente. Se ele quiser chamar, ele chama, mas não é o meu ministério. Eu não estou Hadug, seja cheio. Eu não sou assim. O meu chamado é fazer você pensar e sair daqui em crise com o teu evangelho meia boca. Porque o meu eu sempre estou achando que está meia boca. Eu falo, Deus, meu Deus, meu Deus. Eu olho para mim no espelho e falo, sou insuportável. Não aprende. E aí o que Jesus apareceu e deu provas indiscutíveis. Mas será?
Não, fé é a certeza, não é o será. Tudo é possível ao que crê, não ao que duvida. Porque aqui no culto você fala, eu creio que Deus vai me abençoar, aleluia. Muda até de voz para orar, excelso, soberano Deus. Tipo, você nem usa a palavra excelso. Aí vai orar, fala excelso, soberano. Irmão, fala direito. Deus deve olhar e falar assim, filho, que voz é essa? Tipo assim, knock knock, who's there, né? Quem tá aí? Tipo, oh, aleluia. Aí só ora de joelho. Esse dia me perguntaram, só posso orar de joelho? Eu falei, nossa, se for só de joelho eu tô lascada. Eu oro também de joelho. Mas você não precisa mudar de voz para falar com Deus, não. Se Ele está dentro de você, Ele ouve o teu gemido inexprimível. Irmão, pensa comigo, o que é um gemido inexprimível, irmão? É um fechar de olhos. Você já falou, ai, nem abriu a boca, o Espírito Santo falou, pai, ela está com dor porque ela sabe que ela pisou na bola. É o Espírito Santo e a tecla SAP, lembra? Para os dois lados, Ele fala para você o que Deus falou e fala para Deus o que você falou. É uma troca. Deus quer ter comunhão contigo. Ele quer que você seja o carregador da presença dEle. Convida Ele para ir no mercado com você e ver o que você precisa comer. É que nem hoje eu estava tomando kombucha. Aí ele falou, esse kombucha é ruim. Tem um pouco de álcool. 2%, irmão. Eu tomava pinga, não vou tomar kombucha. 2% não é nada. Faz bem, é probiótico. É nojento, um pouquinho, não é tão gostoso. Só que acontece, eu tenho 40 anos. Eu sei que não parece. Eu sei que não parece, irmão. Eu gasto bem caro na minha cara. Mas aí o quê? Eu tenho 40 anos. Eu não como o que eu quero. Eu como o que o meu corpo precisa. Não é Coca-Cola, é kombucha. Para o meu intestino funcionar. Porque eu sou daquelas metódicas que só vou no banheiro em casa, sabe? Só que eu não tenho casa, irmão. Eu só vivo em hotel. Então, glória a Deus pelo Yakult e pela kombucha. Eu não como o que eu quero, eu como porque eu preciso. Porque eu não sei se eu vou gostar. Não interessa, irmão. Para você entrar no reino. Porque a água está gelada. Eu não vou entrar no mar. Irmão, ou você entra no reino, põe a cabeça, porque você vai o quê? Se privar de um monte de coisa, viver com culpa. Porque desviado nem pecar em paz consegue. Porque você já sabe que Deus é Deus. Não dá nem para se curtir. Então, arregaça a calça e entra. A água gelada é só no começo. Depois aquilo vira a tua natureza. E Jesus falou... Eu sei, pode aplaudir, vai. Pode ficar de pé no teu lugar, fica de pé. Eu vou concluir, olha só o que Jesus falou. Ele apareceu num período de 40 dias. Jesus ficou aparecendo para os discípulos com provas infalíveis. Ele chegava para a galera e falava, e aí, vocês têm alguma coisa para comer? Jesus chegava querendo ter comunhão com eles. Lugar de mesa, lugar de comunhão. Jesus vinha, tem alguma coisa para comer? As maiores preciosidades que Jesus falou foi numa mesa, com os discípulos mais chegados. Para os discípulos ele explicava a parábola, para os discípulos ele explicava tudo. E aí o que acontece? Ele apareceu por um período de 40 dias falando do quê? Do reino de Deus. Tudo que Jesus pregou enquanto ele estava na terra e depois que ele ressuscitou, foi o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. O reino de Deus não vem em aparência invisível. E Jesus disse, cuidado, porque vão dizer que o reino está ali. Se você for bonzinho, se você não cheirar, se você não transar, se você não pecar, então o reino. Não, Deus veio do mesmo jeito. Agora o que você vai fazer com isso? Porque o evangelho não é a respeito do que eu não faço, é a respeito do que eu faço, de quem eu sou, uma nova criatura. Eu pensava assim, não penso mais. Sabe, você quer a prova real. Essa aqui é para fechar com chave de ouro. Se você quer uma prova real, se você está vivendo uma vida de arrependimento ou uma vida de remorso, que o remorso, irmão, você vive a mesma coisa de novo. Daqui a um ano, de novo. Caiu na mesma coisa. Porque você se controla. Jesus falou que aquele que fosse pego em adultério era apedrejado. Mas ele disse, eu digo, se você pensar e cobiçar uma mulher, você já pecou, irmão. Deus quer que você transformar teu pensamento. Eu sou fiel para o Rodolfo até em pensamento.
Porque eu não preciso necessariamente dormir com outro homem para trair ele. Eu posso me imaginar com outro cara e já trair. Porque a Bíblia diz que assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Começa a entender que Deus tem que te transformar de dentro. Diminui as luzes, por favor. Deus quer te transformar de dentro para fora. É de dentro para fora. Não adianta você parar de fazer as coisas, porque quando você menos espera, você cai. Agora, a chave para um arrependimento. Quem quer saber? Quem quer saber a prova real para você saber se é arrependimento ou é remorso? Você se pergunta assim: Senhor, se fosse hoje, eu falaria aquilo? Se fosse hoje, eu faria isso? Se fosse hoje, você teria dado um murro na cara daquela pessoa? Se a tua resposta foi: não, eu nem sei o que estava na cabeça, parece que nem sou eu. Senhor, me perdoa. Se fosse hoje, eu jamais falaria aquilo. Se fosse hoje, eu nunca ia ter feito aquilo. Se fosse hoje, eu nunca teria dado um controle remoto na cara da minha amiga. Se fosse hoje, eu nunca teria transado sem camisinha. Se fosse hoje, eu ia querer casar virgem, que ia me preocupar um monte de briga no meu casamento. Oh, sonho meu. Mas o que se fosse hoje, você faria? Se a tua resposta é claro que não, isso é um arrependimento. Mas se a tua resposta é assim: agora já foi, agora já fiz, Deus me perdoa, já deu. Se fosse hoje, faria mesmo. Casou comigo, eu era assim, não vou mudar e acabou. Se isso é uma vida de remorso, que você está sempre se sentindo culpado, Deus quer te livrar da culpa. E Ele falou do reino de Deus. O reino de Deus, Ele é paz, justiça e alegria no Espírito. Ele quer te dar uma alegria que coisas não podem te dar. Ele quer te dar uma alegria que uma curtida numa foto não pode dar. Ele quer te dar uma alegria que uma noite na balada não vai te dar. Ele fala assim: não acumulem para vocês riqueza que a traça e a ferrugem destrói, mas tesouros, o tesouro do reino de Deus é eterno. Começa a falar com Ele nas tuas próprias palavras. Começa a falar: Espírito Santo, eu quero te ouvir. Eu quero começar a entender o que é o reino de Deus, o que está disponível para mim. Ó Espírito Santo, nós queremos nos abrir para Ti nessa noite. Espírito Santo, nós queremos rasgar o nosso coração e dizer que nós queremos ser ensinados por Ti, porque Tu nos ensina todas as coisas. Repete assim comigo: Espírito Santo, eu sei que você pode me ensinar todas as coisas. E eu sei que eu preciso aprender a buscar o reino de Deus e a sua justiça antes de eu cair, antes de eu pecar, antes de eu me dar mal. Porque eu sei que se eu buscar o reino de Deus, todas as coisas, repete comigo, todas as coisas são acrescentadas. Deus, você não largou tudo por nada, irmão. Você largou tudo por tudo. Em Jesus tem tudo que você precisa. Você largou tudo por tudo. Você largou tudo por tudo. Ele diz que se você buscar Ele, tudo te vai ser acrescentado. A tua saúde, o teu emocional, a tua família, os teus estudos, a tua provisão, os teus problemas têm solução. Oh Espírito Santo de Deus, eu peço por cada um dos meus irmãos aqui. Agora é a tua hora, irmão. É uma hora para você responder a Deus. Eu não vou te conduzir a isso. É uma hora de você começar a orar para Ele com as suas próprias palavras, em pensamento que seja. Começa a falar: não espera de mim nada não, irmão. Eu estou aqui fazendo a minha oração, porque eu estou pedalando para mudar em muita área da minha vida. Eu digo que é sangue que corre na nossa veia, irmão, não é óleo da unção. A gente é falho, a gente precisa dele. A gente precisa dele todos os dias. Ele fala assim: eis que estarei com vocês todos os dias. Todos os dias. Senhor, nós sabemos que Tu está conosco todos os dias. Nos faz, Senhor, a viver na Tua presença. Se você é assim como eu,
que não quer só viver entrando e saindo da presença de Deus. Você quer habitar na presença de Deus e Ele habita em você. Coloca suas mãos para cima e começa a falar para Ele: Pai, eu quero a Tua presença.